Ele é brasiliense, ingressou no Banco do Brasil em março de 2002, como concursado. Iniciou a militância sindical assim que se tornou bancário, diante do quadro de extrema dificuldade que o funcionalismo vivia no final do governo Fernando Henrique Cardoso. 3 meses após o ingresso no banco, associou-se ao sindicato e começou a organizar seus colegas de trabalho para lutar por melhor salário e melhores condições de trabalho. Em julho de 2003, com um ano apenas de banco, foi eleito delegado sindical. O currículo dele é imenso e hoje é um nome fortíssimo que está concorrendo à presidência da CUT do Distrito Federal. Conosco, Rodrigo Brito, presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília. Bom dia, Rodrigo, bem-vindo. Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês nessa manhã de domingo. De Rodrigo para Rodrigo. Bom dia, Rodrigo. Então, Rodrigo, hoje sim você preside um dos sindicatos mais importantes do Distrito Federal, que tem a realidade, inclusive, de bancários do setor público e do setor privado. Quais são hoje os principais desafios hoje dos bancários do Distrito Federal? Então, a nossa categoria, o nosso ramo, que são os trabalhadores do ramo financeiro, que aí, como você bem disse, tem bancários do setor público, bancários do setor privado, financiários, trabalhadores de cooperativa de crédito e todos os demais trabalhadores que fazem parte do ramo. Então, nós temos diversos desafios, uma vez que temos uma contratação coletiva, não apenas dos bancários, embora é a categoria que é mais conhecida, mas temos esses outros setores que ainda estão se organizando dentro do movimento sindical. Agora, os nossos principais desafios, além de saber e ter a habilidade de negociar tanto no setor público e privado e construir um acordo único, nossos principais desafios são extrapolar as questões corporativas da categoria e levar para a mesa de negociação junto aos patrões uma pauta que realmente fale sobre a cidadania plena, questões que são de relevância para a melhoria da qualidade de vida da sociedade brasileira e, no nosso caso, da sociedade brasiliense. E um ponto que é importante, que deu um resultado recentemente bastante positivo, foi justamente a redução das taxas de juros, que é uma pauta histórica dos bancários e que foi o tema principal da nossa campanha 2 anos atrás. É uma curiosidade, Rodrigo, o pessoal sempre pergunta de casa, tu falaste que não são apenas bancários, mas outras categorias que muitas vezes esquece que fazem parte desse meio, juntando todas essas categorias que compõem o Sindicato dos Bancários, estamos falando de que universo de trabalhadores hoje em Brasília? No Distrito Federal hoje estamos falando de 24 mil trabalhadores. 24 mil trabalhadores. 24 mil trabalhadores. Quantos desses sindicalizados? 19 mil sindicalizados. Aproveitamento de quase mais de 70%. Mais de 70%. Muito bom. É importante, Raul, destacar que eu acompanho o trabalho do Rodrigo frente ao Sindicato dos Bancários e muita gente não sabe, ele tem apenas 33 anos de idade. Mais de 10 anos já na diretoria do sindicato. E eu percebo que o seu trabalho, Rodrigo, tem feito a diferença. É uma categoria hoje que super importante, é quase que impossível contar a história do movimento sindical em Brasília sem falar do Sindicato dos Bancários. E quais os principais desafios hoje da categoria, quais são as pautas de reivindicações hoje que os sindicatos têm defendido para com a categoria? Então, o nosso sindicato tem uma história que já extrapola 50 anos aqui no Distrito Federal. Foi fundado em 61 e nós conseguimos, ao longo desse tempo, criar uma organização, não apenas no DF, mas a nível nacional, onde somos a única categoria no país que tem uma convenção coletiva única, independente de qual setor, se é setor privado, público, qual instituição financeira que o trabalhador bancário trabalha. Então, isso ajuda bastante, facilita a nossa negociação, uma vez que temos essa convenção macro, que ela garante os direitos mínimos a esses trabalhadores e a partir dali partimos para os acordos específicos. Agora temos uma atuação que já vem de vários anos de conquistas, onde estamos tendo aumento real de salário, sempre adquirindo novas conquistas, mas temos uma pauta social que está também avançando bastante. Conseguimos aumentar o número de trabalhadores nas nossas categorias, nas categorias que representamos, conseguimos aprovar novos concursos e a partir daí estamos melhorando, além da qualidade de vida do nosso trabalhador, mas também o atendimento à sociedade. Agora tem uma pauta que com certeza é de interesse de toda a sociedade, entre as várias, que nós defendemos a ampliação da jornada, a ampliação do atendimento bancário de 9 às 17, com 2 jornadas de 6 horas, uma das 7 às 13 horas
e outra das 13 às 19. Entendemos que com isso a gente consegue melhorar o atendimento, afinal aumenta o horário de atendimento ao público e a gente faz com que a jornada do trabalhador bancário seja cumprida, que é a jornada de 6 horas. Então, Rodrigo, em função do seu excelente trabalho à frente do Sindicato dos Bancários, o seu nome tem sido cotado para presidir a Central Única dos Trabalhadores. Fala um pouquinho dessa pretensão, Rodrigo. Nós, do ramo financeiro, temos um projeto para a Central Única dos Trabalhadores que ele já vem sendo construído há alguns anos. É um projeto que é intitulado de Todo o Poder aos Sindicatos, onde nós queremos resgatar uma tese que foi debatida no Congresso da CUT já há bastante tempo, que é a tese 10, que ela extrapola um pouco justamente a questão corporativa do movimento sindical e faz um debate também do sindicato cidadão. E, em suma, o que nós queremos fazer é um resgate dos velhos princípios da nossa central, os princípios que deram origem à Central Única dos Trabalhadores, mas implementando uma nova prática de agir, uma nova prática de atuação. Ou seja, é pegar a nossa ideologia e adequá-la à conjuntura atual, adequá-la à realidade. Como eu falei, nunca abrindo mão dos nossos princípios, mas tendo a ousadia e capacidade de criar novas metodologias e realmente reformular o movimento sindical, sempre valorizando o bom diálogo, a boa negociação, mas nunca deixando de lado a defesa intransigente dos direitos dos nossos trabalhadores. E aí sempre contemplando também setores públicos, setores privados, os companheiros rurais, urbanos, e lembrando, criando uma metodologia que a CUT seja uma prestadora de serviços aos sindicatos para que os mesmos possam atuar e defender e prestar bom serviço aos seus representados, aos seus sindicalizados. Rodrigo Brito, eu quero dar um testemunho em público aqui. Eu sou usuário do Teatro dos Bancários, frequento muito aquela casa de espetáculos, né? E o Sindicato dos Bancários é um sindicato atuante pela categoria e o número de filiados denota isso, contra números, não há argumentos, né? Você conseguir filiar 19 mil num universo de 24 mil já é um dado impressionante, né? O trabalho que vocês prestam à sociedade de Brasília, inclusive nessa área cultural, é um trabalho maravilhoso. E só por isso já endossa a sua candidatura a um cargo maior frente à maior central sindical do Distrito Federal. Mas para o pessoal de casa entender como é que funciona a dinâmica. No próximo sábado haverá um congresso, uma assembleia da articulação, né? Que é a força majoritária da CUT. Exato, nós teremos uma plenária da articulação sindical, onde irão participar os delegados que foram eleitos para o Congresso Estadual da CUT. E nessa plenária, se a gente não conseguir... Os pré-candidatos apresentam a sua candidatura. Exatamente, ali. E lá vai ser definido quem será... Um nome apenas para ser o candidato da articulação sindical. E esse nome aí vai para o Congresso da CUT depois, dia 31. 31. E viram outros nomes de outras correntes? Como é que é essa? No momento só temos eu e outro companheiro da articulação sindical como candidatos. Que é o atual presidente. Que é o atual presidente. Perfeito. Então, quem for escolhido pela articulação sindical para ser o candidato à presidência da CUT, será. Essa eleição é uma eleição indireta feita por delegados. Feita por delegados. E cada sindicato nomeia um número X de delegados de acordo com a sua base, é isso? Exatamente, de acordo com a quantidade de sindicalizados. Dá para dar um número para 500. Quantos delegados? É um delegado para cada 500 sindicalizados. Então, no nosso caso, como eu tenho... 38 delegados. Tenho 38 delegados, em virtude de ter 19 mil sindicalizados. Já sai com 38 votos de casa. Já. Já é uma vantagem, né, Rodrigo? Então, Rodrigo, é importante destacar, nós saímos agora, Raul, de uma greve muito difícil do Sindicato dos Professores, né? E a CUT jogou um papel fundamental. Inclusive, na semana passada, o próprio Sindicato dos Bancários organizou, Raul, um debate sobre a relação sindicato e a relação governo, né? E quais são as suas pretensões em relação, caso você chegue à presidência da CUT, essa relação da CUT com o governo do Distrito Federal, sabendo que a maioria dos sindicatos apoiaram o governador Agnello Queiroz? Então, eu sempre coloco que o papel do sindicalista, do movimento sindical, é construir bons acordos, expondo o mínimo à sua categoria. Ou seja, a gente tem que valorizar o diálogo, valorizar a negociação e levar ela ao extremo. Realmente é desgastar a mesa de negociação, desgastar o diálogo para evitar o conflito. Isso serve independente se é para governo ou para qualquer setor patronal que a gente venha dialogar, né? Tem que ter esse respeito, tem que ter essa forma profissional de atuar. Agora, em relação especificamente ao governo do Distrito Federal, eu entendo que o movimento sindical, ele tem que sempre que tiver disputa de projetos,
ou seja, tiver as eleições, ele tem que se posicionar, ele não pode ficar omisso. A gente tem que tomar uma posição e defender a posição que entendemos que é melhor para a classe trabalhadora. Agora, você defender uma posição não quer dizer que você vai ser submissa a ela. Então, nós, por exemplo, no Sindicato Bancário de Brasília, apoiamos o Agnello na eleição de 2010, mas não quer dizer que a gente vai concordar com tudo que ele defende, até porque o papel do governo é um, o papel dos partidos é outro e o papel do movimento sindical é outro. E movimento sindical tem que ser de frente única. Então, a gente nunca pode titubear, nunca pode ter dúvida do que temos que fazer. É verdade. Não pode fazer oposição sistemática e burra quando um opositor está no poder, e nem pode ser vaquinha de presépio quando um amigo está no poder, né? Exatamente. Eu entendo que nós temos que ter a mesma postura, né? Sempre uma postura de respeito, de bom diálogo. Agora, no momento que o diálogo não for mais possível, aí temos que usar as nossas armas, as nossas ferramentas para defender e avançar nas conquistas dos trabalhadores. A tua posição quanto ao término, ao fim, à extinção do imposto sindical? Nós, da Central Única dos Trabalhadores, defendemos que o imposto sindical tem que acabar, porém tem que ser criada uma nova forma de arrecadação por parte dos trabalhadores chamada de taxa negocial. E essa taxa negocial é uma taxa que vai ser definida pela classe trabalhadora. Então, ao acabar com o imposto sindical, os trabalhadores, qual que é a proposta nossa? Que os sindicatos, eles chamem assembleias onde os trabalhadores definam a forma de contribuição para o seu sindicato. Por exemplo, hoje, nós bancários, nós temos, além dessa verba do imposto sindical, de um percentual que é passado para o nosso sindicato, nós sempre fazemos, já preparando para a nossa campanha nacional dos bancários, chamamos assembleias que definimos que, se houver necessidade, quais serão as formas que iremos arrecadar fundos para a campanha. Então, são metodologias que os sindicatos teriam a liberdade, né, de estar definindo dentro da categoria. Dentro da categoria. Ou Mas seja, valeria para toda a base, independente de filiação ou não. Exatamente. E aí é aquela história. Se o sindicato atua, se o sindicato trabalha, se o sindicato realmente defende os trabalhadores vão para a Assembleia concordar com a proposta da sua direção e aprovar uma taxa caso ela seja necessária. Que também, se não é necessário, não tem por que você estar inventando, né, formas de arrecadação. Agora, se o sindicato não atua, os trabalhadores vão lá e, obviamente, vão recusar. Então, é realmente dar autonomia e liberdade de escolha para a classe trabalhadora, em vez de você ter algo imposto pelo Estado. Então, Rodrigo, em nome do Canal do Trabalhador, eu quero te agradecer pela sua presença, desejar sucesso à frente do Sindicato dos Bancários e também, caso você chegue à frente da direção da Central Única dos Trabalhadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui neste domingo e também coloco à disposição, né, os Sindicatos Bancários de Brasília e espero que a Central Única dos Trabalhadores para sempre está vindo aqui dialogar e que com certeza vocês vão ver muita gente nas ruas aí defendendo uma sociedade melhor, um país melhor. Obrigado, Rodrigo, pela entrevista, sucesso. E já fica o convite aqui amarrado para a primeira entrevista com o presidente da CUT.